Queridos irmãos, queridas irmãs que estão acompanhando, participando aqui da missa no dia de São Francisco, na Capela de São Francisco. Queridos irmãos e irmãs que também nos acompanham através da Web Rádio 13 de Maio. Nós estamos no dia do padroeiro, dia 4 de outubro, mas celebrando a novena, o segundo dia da novena. E nesta novena de São Francisco, nós estamos juntos com toda a igreja do mundo inteirinho, com todas as paróquias. Tá meio... É arrumar um padre para benzer. Aqui. Né? Junto com todas as paróquias do mundo inteirinho, nós estamos celebrando o Ano da Fé. Né? O Ano da Fé que começou lá no ano passado, em outubro do ano passado, e vai até a festa de Cristo Rei, em novembro desse ano. Por que nós estamos celebrando o Ano da Fé? Papa Bento XVI, ainda quando era Papa, né? Hoje Papa Emérito, ele convocou esse Ano da Fé para a gente dar uma chacoalhadinha na nossa fé. Né? Ele convocou o Ano da Fé para os cristãos, todos nós, pessoas de fé, para nós conhecermos um pouquinho mais, valorizarmos mais a nossa fé, a fé que nós temos. Né? Então nós estamos ao longo da novena, aqui do nosso padroeiro, São Francisco de Assis, meditando um pouquinho sobre esse Ano da Fé. Os temas da novena são tirados da carta que o Papa Bento escreveu no ano passado, da abertura do Ano da Fé. E hoje o nosso tema é: a nossa fé é na Trindade, comunidade de amor. Né? Então o tema de hoje coloca a gente diante daquilo que é essencial na nossa fé. Se alguém perguntar para você, no que é a sua fé? Em que você acredita? A nossa primeira resposta tem que ser: a minha fé é na Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o primeiro e fundamental mistério da nossa fé, a Santíssima Trindade. Todos os outros mistérios da nossa fé, né? Tudo vem da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que nós acreditamos na Santíssima Trindade? Por que a nossa fé ela é trinitária? Porque Deus se mostrou Pai, Filho e Espírito Santo, está no nosso meio, agindo a Santíssima Trindade. Então, nós acreditamos na Santíssima Trindade. Tudo mais decorre desse mistério essencial. Né? Nós temos um Pai que nos amou, nos criou, nos fez. Nós temos o Filho Jesus que veio a este mundo, deu a vida por todos nós, e mais que a vida, trouxe a salvação. E nós acreditamos no Espírito Santo que está aí continuamente a nos guiar, a nos conduzir, a nos levar até Deus. Vocês prestaram atenção no Evangelho de hoje, como que o Evangelho de hoje é trinitário? Né? Jesus fala dele, do Pai que o enviou e do Espírito que virá. Né? Então, o Evangelho que fala mais claramente da Santíssima Trindade, nós lemos na liturgia de hoje. Então a nossa fé é assim porque Deus se revelou assim para nós, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Essa é a nossa fé, então. Mas esta fé que nós temos em Deus, primeiramente, a fé, ela é um dom que nós recebemos de Deus. Né? Todos nós aqui recebemos a fé não porque a gente merece, não porque a gente é bom, não porque nós somos cristãos, não. Nós recebemos a fé, primeiramente, porque a fé é um dom de Deus. Deus que deu esse dom a todos nós. Nós não fizemos nada para merecer a fé, mas Deus nos deu. Deus doou livremente, de graça, para todos nós o dom da fé. Então, todos nós, graças a Deus, a graça de Deus, nós temos o dom da fé. Por isso, a primeira palavra que define fé, o que é fé?
Fé, a primeira palavra é um dom de Deus. Um dom que Deus concede a todos nós. Depois a fé, ela ficaria, a desejar se ela fosse apenas um dom de Deus. Todo dom que Deus nos dá, o que a gente faz com o dom que Deus nos dá? Nós conservamos, aperfeiçoamos, multiplicamos, não é verdade? Todos os dons que a gente recebe de Deus. Todos os dons. Se a fé é o maior dom de Deus, então a gente tem que conservar, a gente tem que multiplicar, a gente tem que fazer render. Então, a fé, num segundo momento, ela é um caminho que a gente faz. Um caminho que todo dia a gente tem que fazer, o caminho de fé. Ninguém está acabado na fé. Ninguém se aposenta na fé, de jeito nenhum. E todo mundo aqui sabe, muita gente, até melhor que o padre, que a fé a gente tem que cuidar dela todo dia. Porque vai indo, a gente corre o risco de perder esse dom que Deus nos deu por falta de cuidado. Não é verdade? Quanta gente que vocês conhecem que receberam o dom da fé, não cuidaram da fé, não zelaram da fé, não fizeram um caminho de fé, não se levantaram como pessoa de fé e não dormiram como pessoa de fé. Então, no segundo momento, esse dom que a gente recebe de Deus, nós conservamos esse dom, nós mantemos vivo dentro de nós. Eu costumo dizer que a fé é como uma brasa, E brasa, toda hora a gente tem que soprar para ela ficar boa, não é verdade? Hoje ninguém utiliza mais fazer comida no fogão a lenha, Hoje faz mais churrasco, Então sopra também, Então, para a gente manter acesa essa brasa dentro de nós, nós temos que soprar essa brasa da fé todo dia. E como que a gente sopra a nossa brasa da fé? Através das orações que a gente faz, Através da inserção na comunidade, das novenas, das missas que a gente participa, das orações a sós, das orações em família, dos terços que a gente reza, dos grupos que a gente participa, dos estudos que a gente faz da nossa fé, quando a gente quer conhecer um pouquinho mais. Tudo isso é meio da gente soprar a nossa fé. Porque senão a gente fica que nem brasa apagada. E brasa apagada não serve para nada. Tem muito católico que diz católico, mas é brasa apagada. Não serve para nada. Porque não conserva, não cultiva, não cuida desse dom que Deus deu. Então a fé é um caminho que a gente faz. A cada dia que a gente levanta, a cada momento da nossa vida que nós conservamos. Depois, a fé, ela também uma tarefa, que a gente tem. E que tarefa que é essa? Se a fé a gente cuida dela através da oração, das nossas devoções, de tudo que o padre disse, a fé é uma tarefa. São João disse, Se vos amardes uns aos outros, assim vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Então a fé, ela é uma grande tarefa de amor que a gente tem na vida. A primeira leitura falava que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele nos comunicou o dom da fé, Ele comunicou o amor para que nossa vida, a gente viva. O amor não é uma coisa teórica, mas é uma coisa concreta, que quem ama concretiza na sua vida através de gesto, através de palavra. O respeito para com o outro, o respeito para com a família, o viver bem dentro de casa, o viver a fidelidade entre marido e mulher, o viver o respeito entre filho e pai, Viver a amizade entre as pessoas da rua, viver com as outras pessoas dentro da igreja. Tudo isso mostra o amor que a gente está concretizando na nossa vida. Quem que mais nos amou? Jesus Cristo. E
E o amor de Jesus Cristo foi uma coisa teórica? De jeito nenhum, né? Olha lá onde está o amor de Jesus Cristo, está na cruz, né? O padre Galacho, um padre jesuíta, falou uma frase muito bonita, que ele disse assim: a mais bela palavra sobre o amor nunca foi pronunciada, ela foi pregada numa cruz, né? Então a grande prova que nós temos do amor que Deus nos chamou a viver é o seu próprio Filho Jesus, que viveu, que doou a sua vida, que concretizou. Então na nossa vida, além da gente receber a fé como um dom, além da gente fazer esse caminho de conservar, né? Porque muita gente faz o caminho de conservar, reza direitinho, reza 4 terços por dia, um mistério, assiste umas 3 missas na televisão, né? Faz tudo quanto é tipo de novena, mas briga com os outros, não vive bem, né? A primeira oportunidade que tem, humilha os outros, fala mal, faz fofoca, né? Então, tem o dom de Deus, tem o caminho, mas não tem a tarefa, né? A tarefa é viver como pessoa de fé, como pessoa amada por Deus. Então, esses são os 3 pés da fé, né? O dom de Deus, o caminho que a gente faz todo dia, né? A soprada na brasa e também a vivência, a tarefa de viver a fé. Essa é a grande fé que de Deus nós recebemos. Essa é a grande fé que chegou até nós. Não chegou de graça. A nossa fé custou muitas vidas, a começar pela vida de Jesus. Custou a vida de tantos mártires que nós conhecemos, que deram a vida pela fé. Custou o testemunho dos santos. São Francisco e Santa Clara foram capazes de deixar uma vida para si, de constituir uma família, né? Deixaram de lado por causa da fé, para que a fé chegasse até nós. Foram transmissores. Então muitas pessoas doaram a sua vida, muitas pessoas viveram. Muita gente pensa que o amor é teoria. Não, aqui está o grande exemplo, né? De que o amor não é só teoria. Jesus Cristo e os santos que nós temos, que viveram aquilo que Jesus pediu, ainda mais São Francisco, esse santo que é conhecido fora dos muros da nossa igreja e respeitado até por quem não tem religião. Até quem não acredita em Deus, respeita o exemplo e o testemunho de São Francisco, porque ele soube viver o amor na sua vida. Por isso é esse santo tão querido do nosso povo, né? Alguém que soube na humildade, na simplicidade, na pobreza, ser um grande sinal de Deus. São Francisco cumpriu bem a sua tarefa, né? Recebeu o dom de Deus, fez o caminho e fez também a tarefa. Então, na nossa vida, nós também temos que conservar esses 3 aspectos da nossa fé. E acima de tudo, minha gente, né? Fé é alguma coisa, é algo para a gente valorizar. Tem gente que não valoriza a fé. Tem gente que troca a fé por qualquer coisa. Troca a nossa fé de 2000 anos de história, marcada por santos que deram a vida, por santos que amaram, deram exemplo, Santo Afonso, todos os outros santos que nós temos, troca a fé por uma outra fé que começou ontem, né? Isso não é valorizar a fé que recebemos, a fé que chegou até nós. Troca a fé por ideia de algum homem que, brigado com o outro, fundou uma nova igreja, né? Isso não é valorizar a fé. Tem muita gente que vem na igreja no domingo, né? Na quarta vai no culto evangélico, na sexta no espiritismo, em outros lugares mais. Isso também não é valorizar a fé que a gente tem, né? É brincar com a fé. Então fé é algo sério, dom de Deus, caminho e tarefa que a gente tem que levar a sério na nossa vida, para que a fé ela não seja algo distante de nós, mas algo que esteja realmente dentro de cada um e de todos nós. A exemplo de São Francisco e Santa Clara, que viveram verdadeiramente a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.